Pai do Senhor, esse que vos fala, Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Eu tenho uma palavra, uma mensagem muito importante, muito séria para a igreja, para os cristãos, no mundo todo. É sobre um assunto muito sério que os cristãos precisam entender, que temos uma luta contra principados e potestades espirituais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, nos diz o Dr. Paulo, apóstolo, no capítulo 6 de Efésios. E os crematórios estão chegando no Brasil inteiro. O Brasil é uma terra da Santa Cruz, uma terra cristã, católica, e de uns séculos para cá, também protestantes, evangélicas. Portanto, nós temos uma cultura judaica cristã, já que temos 60 milhões de brasileiros com sangue de cristãos novos, que são judeus convertidos ao catolicismo. Alguns deles foram trazidos das ilhas açorianas, portuguesas, ainda adolescentes e crianças tomadas do pai e se converteram, foram batizadas a Cristo. Portanto, nessa terra foi escolhida por Deus para abrigar judeus e cristãos. Mas agora está chegando uma cultura do Oriente. O espírito da globalização está trazendo culturas orientais pagãs para a nossa terra. Uma delas é o crematório. Percorrendo o Brasil, nós vemos muitas cidades e suas matrizes católicas, e também igrejas evangélicas e comunidades católicas e evangélicas, com seus cemitérios, em que a tradição era sempre sepultamento dos seus membros da comunidade naqueles cemitérios. Sepultava-se o corpo morto, e lá nós podemos ver ainda, hoje, passeando por estas aldeias, essas cidades, até médias e grandes, os cemitérios onde estão os nossos antepassados, descansando e repousando para a vinda de Cristo, para a ressurreição de Cristo. Essa cultura que está chegando de crematório não é cristã, judaica e muito menos bíblica. Há uma empresa em Santa Catarina de crematórios que se chama Católica. No seu site, ela colocou que não há nenhum impedimento bíblico para essa cultura pagã de cremação. Eu vou mostrar aos irmãos que tem sim um juízo divino, permanente e eterno, contra essa cultura de incineração de corpos de santos. Os santos da igreja, eleitos e amados por Deus, o Pai, não devem ter seus corpos incinerados. Isto é evidente pelas Escrituras, sim. Se a Igreja Católica se cala, a palavra de Deus jamais se calará. Se uma igreja se cala, jamais a palavra de Deus se calará, pois ela, profetizada, escrita e averbada e registrada, e homologada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, ela permanecerá nos nossos corações para sempre, eternamente. Não há novidades do Oriente. Não há novidades da pós-modernidade. Os corpos dos santos não podem ser incinerados. A prática de incinerar os corpos é daqueles que caíram no juízo da ira divina. Posso ler isto? No profeta Ezequiel, capítulo 24, versos 9 e 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Yahvé, ai da cidade sanguinária, eu mesmo farei uma pilha para um grande fogo.
amontoa a madeira, acende o fogo, consome a carne e tempera bem, e deixa os ossos queimarem. Aí está o juízo divino contra uma cidade e uma geração homicida, profetizado e manifestado ao profeta Ezequiel, capítulo 24, versos 9 e 10. Também vemos o juízo de Deus declarado explicitamente sobre incineração de corpos mortos. No capítulo 2 de Amós, verso 1, o Senhor revelou ao profeta Amós um juízo severo sobre o rei de Moabe por ter incinerado o cadáver do rei inimigo de Edom. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe e consumirei os palácios de Queriote. Veja que a própria empresa de incineração será, os seus proprietários serão vingados por Deus, por este crime, este pecado de incineração de corpos de santos. E as famílias e as igrejas e as comunidades cristãs não se estão alertando por essa palavra permanente e eterna, que vai ressoar nos nossos corações eternamente, sobre esse pecado comercial, uma blasfêmia contra Deus. Dizer que não há sentença e não há juízo sobre a questão de cremação de corpos de santos. Portanto, fique esse alerta aos pastores, aos cristãos, às comunidades. Informem da palavra de Deus às suas ovelhas, para não caírem também em juízo. Pois os corpos dos santos de Jesus, como nos diz e nos revelou o apóstolo Paulo, doutor da igreja, no capítulo 3, verso 12 de Colossenses: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. As entranhas dos santos são para Deus reservas de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade, porque os santos e os seus corpos são eleitos, santos e amados por Deus, e dormem esperando e dando o testemunho da ressurreição dos mortos, pelo mesmo poder do Espírito Santo de Deus e do Filho, que nos ressuscitará. Portanto, é um privilégio, é um testemunho de vida de um santo, de um cristão, depositar o seu corpo num cemitério de uma comunidade cristã e, assim o fazendo, testemunhar da sua esperança viva e segura da ressurreição no dia do arrebatamento universal da igreja. Primeiro os que dormem, depois os que estiverem ainda vivos e tiverem essa sorte. Mas principalmente, irmãos, também quero alertar pelo que está havendo. Sonhos estão sendo dados, pastores estão sendo revelados, irmãos simples e leigos também. Que o tempo se aproxima, o juízo de Deus se prepara, e nós não brinquemos com fogo. Não cobicemos prosperidades, não cobicemos grandes projetos mais neste mundo. Esse mundo de negócios satânicos, macabros, de vírus e contaminações de laboratórios para gerar rendas,
comerciais, hospitalares e farmacêuticas. A guerra já começou, já chegou na nossa terra. 700 mil brasileiros inocentes morreram com o vírus produzido em Wuhan e distribuído de lá para o mundo inteiro, em um esquema comercial macabro e ocultado pela grande mídia, paga e financiada. Portanto, a guerra já começou. A ira de Deus cairá sobre o mundo, sobre essas nações. O juízo de Deus será pesado. Sonhos estão sendo revelados a pastores. O pesado juízo de Deus. A guerra se aproxima, ela já começou. Caíram 700 mil brasileiros nesse primeiro ato da guerra. Na Segunda Guerra, apenas 2 mil brasileiros soldados caíram. Esta guerra é muito maior. Então preparemos-nos na fé, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de alienar nossa mente. Como nos disse Paulo, estamos mortos já e sepultados com Cristo na cruz. Vivemos pelo Espírito Santo da graça de Deus. Somente por isso, aguardando a vinda e a manifestação do glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo, e onde todos os seus filhos serão revelados. E mais, a nossa mente é a mente de Cristo, e o nosso espírito é inspirado pelo Pai e pelo Filho. Não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Portanto, não brinquemos com a nossa carne e com a nossa mente. Podemos usufruir das bênçãos que Deus nos dá, mas com critério, sem alienar nossa mente nelas. Nossa mente deve estar na palavra, que preservada no nosso coração, permanecerá por toda a eternidade. Portanto, alertai vossas comunidades sobre esse grande pecado, sobre esse grande negócio de Satanás. Orientemos nossas ovelhas, pastores, para que nós não sejamos julgados. Eu soube, na cidade de Venâncio Aires, houve uma senhora que foi cremada. Ela estava com câncer e, no seu desespero, procurou religiões pagãs em busca da sua cura. O meu cunhado, Rogênio, me deu um testemunho de que sonhou com aquela senhora que ele conhecia, pedindo para não ser cremada. Infelizmente, a família a cremou. A ciência de Richard Reeves, cientista, chefe, presidente do Museu Ron Yacht, a quem eu tenho muito respeito sobre os seus estudos. O Dr. Richard Reeves nos revela que temos no nosso sangue partículas somáticas genéticas que são indestrutíveis e permanecem na sepultura. São células do corpo. A vida está no sangue, diz a palavra de Deus. E esses somates da sepultura serão usados por Deus para a nossa ressurreição. Mas mesmo lá na sepultura, eles têm uma ligação com a nossa alma, que pela graça de Deus sobe ao paraíso. 1.200 graus de um crematório serão sentidos pela alma do cristão, pois os somates estão vivos na sepultura. A ciência já nos mostrou isso na década de 50. Portanto, nós não temos nenhuma razão científica e nem bíblica para adotar esta cultura pagã da Índia, do Ganges, do hinduísmo, de uma religião satânica.
para os nossos corpos, para os nossos membros, para a nossa igreja. Espero que tenha sido clara a mensagem do Senhor, que me acordou agora. Às 5 horas da manhã, eu estou gravando essa mensagem, pela urgência que tem da voz de Jesus, as suas ovelhas fiéis e obedientes. Deus abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor, na convicção dessa linda esperança de ressurreição dos corpos dos santos. Esse que vos falou, Alf, Ministério Igreja de Jesus. Paz e graça.